A polícia prendeu o terceiro suspeito de envolvimento na morte do médico Aurélio Tadeu de Abreu. Vamos lembrar desse caso. Esse médico foi morto em casa, no ABC Paulista. O corpo dele foi encontrado na sala da casa dele. Ele estava, inclusive, com as mãos amarradas. Renan Fiuza, conta pra gente o andamento dessas investigações. Quem é esse terceiro suspeito que foi detido? Claro, Carol, vou explicar para vocês. As imagens de monitoramento ali da rua e também de alguns estabelecimentos próximos ajudaram a investigação a chegar nesses três suspeitos. Pouco depois do assassinato do médico Aurélio, a gente teve um dos primeiros suspeitos preso. Depois, na sequência, a moça, no outro dia, e agora já tinha um mandado de prisão que recaía sobre esse terceiro suspeito. A polícia o encontrou, assim como ainda horas depois do crime, o carro do médico que foi levado, roubado pela quadrilha, também foi preso. A gente relembra aqui o caso, para contar um pouquinho para quem está acompanhando a gente na CNN, o que aconteceu. O crime aconteceu ainda na semana passada e, obviamente, as investigações se deram. Nas imagens de monitoramento, dá para ver uma mulher chegando e entrando na casa do médico. Eles ficam por algum tempo, depois, na sequência, ambos saem, a mulher e o médico, no carro do médico, e aí, meia hora depois, retornam para casa, entram mais uma vez no imóvel, quando nas imagens dá para ver outros dois homens se aproximando do imóvel e entrando. Segundo a investigação, uma das principais linhas de investigação é que ali naquele momento eles teriam, inclusive, batido um papo, conversado, como se fosse tudo de uma forma muito natural, justamente para que ludibriasse o médico e ele não se sentisse incomodado. Foi quando anunciaram o assalto. O médico possivelmente, segundo a investigação, revidou e aí acabou sendo morto pelos criminosos. Nas imagens dá para ver a mulher saindo junto com o homem pelo portão da casa e, na sequência, esse terceiro suspeito levando embora o carro do médico. E aí, inclusive, bate, acerta ali o portão da casa do médico. Tudo aconteceu em São Bernardo do Campo. Como eu disse, as investigações se deram na sequência. O médico foi encontrado dentro de casa com as mãos amarradas, com uma corda no pescoço, e aí encontraram o primeiro suspeito, que inclusive disse ter participado do crime, disse ter matado o médico justamente porque ele teria revidado, reagido ao assalto dentro de casa e eles tiveram de fazer aquilo. Isso, palavra do criminoso, tá? Inclusive, ele acabou indicando onde estava o carro que foi levado, levaram alguns pertences também do médico, porque dentro do imóvel funcionava a clínica onde ele trabalhava e aí, na sequência, ele indicou onde estariam os outros comparsas. Portanto, agora a investigação continua, porque esses três suspeitos estão à disposição da justiça. Obviamente, a polícia agora vai montar esse quebra-cabeça para entender se de fato a motivação desse crime se deu em decorrência do assalto. Queriam levar o carro e acabaram matando o médico porque ele reagiu. Uma história bastante triste, a gente segue de olho, viu, Carol? Demais, viu, Renan? Chegue de olho porque são investigações que continuam. Temos aí a prisão desse terceiro suspeito. Renan também trazendo as imagens das câmeras de segurança que estão ajudando bastante nessas investigações. Obrigada, Renan. Estou aqui com o Pedro Duran de volta para falarmos sobre um outro caso, que é o caso do cachorro Joca, um Golden Retriever de 4 anos. Vamos lá, primeiro relembrar, né, a história. Pedro, Sim. O que aconteceu? Imagine você, né? Você é tutor de um cachorro, você tem ali o seu Golden Retriever de 4 anos juntos, vai viajar e eu vou ali, compro minha passagem aérea, pago pelo transporte do meu pet para irmos para Sinop, Mato Grosso. Só que ao chegar lá, simplesmente o animal não foi enviado para o destino. Ele foi enviado para outro. Sim. E aí a gente está falando de uma distância, no caso, o percurso... o animal saiu de São Paulo, então o percurso levaria cerca de 2h30, só que ele para Sinop, no Mato Grosso, só que ele foi enviado lá para Fortaleza, no Ceará. E aí são cerca de 3h30, portanto, 1 hora de diferença no voo. Aí ele não só chega em Fortaleza, como ele volta para São Paulo, mais 3h30. E quando chega em São Paulo, o Joca já estava morto. E aí... Obviamente, o tutor dele, desesperado, inclusive já registrou boletim de ocorrência com relação a esse caso. A companhia aérea é a Gol. A companhia aérea suspendeu agora o transporte de animais no porão das aeronaves depois desse caso. E aí a gente se pergunta, né, Pedro, o que vai acontecer a partir daí? Obviamente são investigações em curso, até onde vai a responsabilidade da companhia aérea? O que a gente pode esperar dos próximos capítulos dessa história?
Pois é, Carol, a gente deve ter uma investigação criminal, de fato, para responsabilizar aqueles que eventualmente puderam ter algum tipo de participação nesse descaso, nesse ato que terminou com a morte do Joca, que era o parceiro fiel do seu tutor. E você sabe que... Tá? Rapidamente, Pedro, só o momento em que o Joca chega e aí o tutor encontra já o seu animal morto, aqui já em São Paulo. E você gasta uma fortuna, né, para providenciar o transporte, muitas vezes. É uma logística super delicada, tem que providenciar a caixa, tem que fazer o registro, tem que providenciar a documentação, tem que pagar um valor a mais, tem que pagar com antecedência. E é muito lamentável que um cachorro como o Joca tenha sofrido, né, porque ele morreu depois de sofrer tudo que ele passou nesse percurso. E, enfim, esse assunto trouxe de volta à tona, Carol, uma série de reclamações que as pessoas que viajam de avião e que têm animais de estimação, cachorros e gatos, têm sobre a forma como os animais são tratados. Porque cada companhia tem uma regra diferente. E, para além disso, tem algumas exigências. Então, para os tutores e para os animais, são muitas exigências. Mas quais são as exigências para as companhias sobre o tratamento com esses animais?